E no programa Hora Extra dessa semana, você vai conhecer um pouco da vida do famoso contador de histórias Roberto Carlos Ramos. Ex-menino de rua e fugitivo da antiga FEBEM de Minas Gerais, ele se tornou um dos mais respeitados palestrantes motivacionais. Mais de 150 servidores do TRT-18 exercem suas atividades em regime de teletrabalho, que exige compromisso, rotina e muita disciplina. E no bloco de entrevistas vamos falar sobre a proteção ao mercado de trabalho do idoso. Então nós temos encontro marcado. Até lá! No Hora Extra de hoje, você vai conhecer um pouco da vida do famoso contador de histórias Roberto Carlos Ramos. Ele contou como viveu como menino de rua e também como fugitivo da antiga FEBEM de Minas Gerais e se tornou um respeitado palestrante motivacional. Mais de 150 servidores do TRT-18 exercem suas atividades em regime de teletrabalho. Trabalhar em casa exige compromisso, rotina e muita disciplina. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington de Bessa Oliveira fala sobre a proteção ao mercado de trabalho do idoso. O Hora Extra está começando agora. Na vida, Márcia, você tem duas escolhas, ou chora ou vende lenços. Foi essa mensagem de otimismo e capacidade de superação deixada pelo contador de histórias Roberto Carlos Ramos aos servidores do TRT de Goiás durante palestra em comemoração ao Dia do Servidor. Ele contou como viveu como menino de rua e também fugitivo da antiga FEBEM de Minas Gerais e se tornou um dos mais respeitados palestrantes motivacionais. Confira. Muitos servidores que estavam assistindo à palestra se emocionaram ao ouvir Roberto Carlos Ramos contar um pouco da sua vida e sua história de superação. Mineiro de Belo Horizonte, nasceu negro e pobre, passou pela FEBEM de Minas Gerais, sofreu violência física e conviveu com a criminalidade das ruas. Aos 13 anos, ele teve uma oportunidade de transformar o sofrimento em uma bela história. A mudança aconteceu a partir do momento em que o menino, classificado como irrecuperável pela FEBEM, foi adotado por uma professora francesa. Ele saiu das ruas, aprendeu a ler, viveu um tempo na França, depois se formou em pedagogia e hoje tem mestrado e doutorado e é um dos maiores palestrantes do Brasil na área de motivação. Acho que a palavra mágica é o afeto, tá? Pode-se dar outros sinônimos para amor, carinho, afeto, dedicação, aquela coisa toda, é tudo isso. Mas alguém que me viu como ser humano. E isso tudo, eu acho que não tem palavras, ainda está para ser inventado a capacidade que essa mulher teve de transformar a minha vida. E se não fosse com muito afeto, realmente, nada disso teria funcionado. A história de Roberto Carlos Ramos, que também é escritor, inspirou o cineasta Luiz Vilaça, que levou a experiência de vida do mineiro para o cinema, ao lançar em 2009 o filme O Contador de Histórias. O E de esperança e o M da moral. O tempo todo viajando embaixo do mar. Ele ressalta que na vida temos duas escolhas, ou chorar ou vender lenços. Ele deu um conselho para que as pessoas possam transformar suas vidas em uma bela história. Sempre vender lenços e apacentar quem está chorando, né? Sempre vai ter pessoas chorando, mas o mais legal é estar na posição de poder vender lenços para essas pessoas. Durante o evento, vários servidores foram homenageados. O presidente do TRT, desembargador Aldon Talhalenha, ressaltou que o tribunal reconhece o valor dos servidores com a instituição do Prêmio Servidor de Mérito. O nosso tribunal reconhece o valor dos nossos servidores, por isso preparamos essa festa para homenageá-los, uma palestra brilhante. Tivemos a oportunidade de homenagear servidores pelo critério de antiguidade que passaram
25 anos de suas vidas dedicando aqui. Homenageamos também servidores pelo critério de merecimento e também o trabalho de servidores requisitados. A festa foi muito bonita, foi completa, a meu ver, e ela engrandece o valor do trabalho que esses servidores dedicam à nossa instituição e à sociedade e ao jurisdicionado goiano. Sou grata pelos 25 anos que eu passei aqui, creio que todos que receberam a homenagem também. Vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, vale a pena investir no tribunal. Independentemente do cenário que a gente atravessa hoje, uma dita crise política, veto de nosso PCS, mas apesar disso nós temos muito a comemorar, porque é uma carreira digna, é uma carreira honrada, é daqui que a gente tira o sustento das nossas famílias. Então é muito bom se sentir homenageado, não só para aqueles que foram premiados com os troféus, mas também para toda a carreira de ver que o tribunal está dedicando um dia inteiro de homenagens, trazendo palestrante, prestigiando o servidor. Isso é um retorno que, sem dúvida alguma, é bom saber que a administração do tribunal se preocupa com os servidores da casa. Ainda no evento foi exibido um vídeo da sessão de responsabilidade social do TRT para mostrar o trabalho de sustentabilidade desenvolvido com o apoio dos servidores. As nossas prioridades nesse primeiro ano foram em 4 áreas principais. Redução do consumo de copos descartáveis, que a gente teve um êxito enorme. Conseguimos reduzir, em menos de um ano de campanha, mais de 40% do consumo desse material. Também na redução do consumo de papel. Energia elétrica é nossa grande prioridade. Estamos já realizando campanhas, uma competição benéfica entre as unidades para ver quem economiza mais energia. E também água. Esses 4 temas foram as nossas prioridades esse ano. Mais de 150 servidores do TRT-18 exercem suas atividades em regime de teletrabalho. Trabalhar em casa exige compromisso, rotina e muita disciplina. Essa iniciativa tem dado resultados positivos ao Judiciário Trabalhista. O diretor da Secretaria de Cálculos Judiciais conversa pessoalmente com a servidora Estael apenas uma vez na semana. Isso porque ela atua em regime de teletrabalho, exercendo as atividades de calculista na casa dela. Tudo é regulamentado por uma portaria de 2013, que atendeu à determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e alguns critérios devem ser atendidos. Para o servidor aderir ao teletrabalho, né, ele tem que ter umas condições físicas, né, no local de trabalho, em casa, né, computador adequado, mesa adequada, cadeira adequada, para que o trabalho dele tenha um rendimento maior. E outra coisa é a disciplina. Ele tem que saber que ele tem que ter um horário para trabalhar. Né? Não é porque ele está em casa que não tem que ter uma disciplina, né, de horário, de jornada de trabalho, porque senão o serviço não vai sair, ele não vai conseguir produzir. E a gente exige isso. Francimar destaca ainda que os resultados desses servidores devem ser de acordo com as metas pré-estabelecidas. O detalhe é que a portaria exige que o servidor do teletrabalho deve apresentar produtividade no mínimo 15% superior aos que executam as mesmas atividades no tribunal. E para isso é preciso muita disciplina. E eu tenho sentido uma grande satisfação de praticamente todos que utilizam o teletrabalho. Que não querem reverter essa situação, eles querem continuar. E eu acho que está dando certo para eles e para nós e para o tribunal, né, que está cada dia melhorando essa questão da produtividade. Não há porquê, é uma coisa que veio para ficar. Não? Essa é a sala principal da Secretaria de Cálculos Judiciais e, como vocês podem ver, temos alguns lugares desocupados por aqui. E o motivo é justamente o teletrabalho. Esse é o setor do tribunal e tem mais servidores trabalhando remotamente. 52 dos 60 calculistas adotaram essa modalidade. Estael é uma das primeiras servidoras que adotaram o teletrabalho e as vantagens foram percebidas logo no início. A decisão foi principalmente porque passei a morar um pouco mais distante do tribunal, resolvi fazer uma experiência e achei que valeu a pena, que vale a pena o teletrabalho. Penso que melhora a produtividade porque você fica mais concentrada, sozinha no seu ambiente de trabalho e economiza tempo. Porque o tempo que a gente gasta no trânsito, você está em casa, isso te possibilita fazer outras coisas no seu tempo
durante esse tempo, que seria uma academia, e o restante do seu dia, então, fica melhor aproveitado. E para que tudo funcione bem, a tecnologia é primordial. Os servidores do teletrabalho precisam ter em casa os mesmos sistemas utilizados no tribunal. E para isso, a Secretaria de Tecnologia da Informação oferece o suporte necessário. Existe no tribunal hoje uma solução chamada de gabinete virtual, que está instalada desde 2007. Para que essa solução funcione, existe uma infraestrutura enorme instalada, como servidores de rede, softwares instalados nesses servidores. E, basicamente, na ponta tem um aplicativo chamado Citrix MetaFrame, que roda no computador do usuário final. Temos uma portaria interna que regulamenta, né, o uso do teletrabalho e que estabelece que a infraestrutura na residência do usuário, do magistrado e do servidor, tem que ser custeada por ele próprio. Ou seja, o computador, o link de acesso à internet, tudo isso é de responsabilidade do servidor. A TI, embora não seja de sua responsabilidade, tem apoiado remotamente na instalação do Citrix MetaFrame no computador do usuário, em sua residência ou em outro local. Então, na residência, ele passa a ter acesso a todos os diretórios de rede, né, a todas as aplicações que rodam dentro da rede corporativa do tribunal, como se ele tivesse um computador aqui dentro da nossa área de trabalho. Com os sistemas instalados no notebook, a analista judiciária Cristina Vieira também exerce suas atividades em casa. O teletrabalho para ela foi uma oportunidade de aliar a vida profissional a outra importante missão: acompanhar de perto o crescimento dos 2 filhos. A primordial é a participação no crescimento dos meus filhos. Estar sempre integrada com eles no dia a dia, vê-los crescendo, poder dar assistência, estar mesmo em casa, além de ter economia de tempo com o trânsito e poder estar mais presente no núcleo familiar mesmo. Essa, para mim, é a mais importante de todas elas. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington de Bessa Oliveira fala sobre a proteção ao mercado de trabalho do idoso. Não saia daí, o Hora Extra volta em instantes. O Brasil está envelhecendo e mais rápido do que se imagina. Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil. Hoje são 23 milhões de pessoas acima de 60 anos no país, o que corresponde a 12,5% da população. Em 2050, o Brasil terá 64 milhões de idosos, o que corresponderá a 30% da população. Os dados são reflexo do aumento da expectativa de vida e da diminuição da taxa de natalidade. Mas o Brasil está preparado para atender adequadamente os idosos e abrir o mercado de trabalho para os mais experientes? Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o advogado trabalhista Wellington de Bessa Oliveira, que é professor de Direito e também coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Goiás. Professor e advogado, né, Wellington de Bessa, seja muito bem-vindo aqui ao programa Hora Extra. Muito obrigado, é uma satisfação enorme participar do programa. Doutor Wellington, o envelhecimento da população é um desafio que está sendo enfrentado pelo mundo e especialmente pelo Brasil. Atualmente, existem normas internacionais de proteção às pessoas de idade mais avançada? Então, o processo de envelhecimento, ele sempre foi uma preocupação nacional e internacional. Então, nesse processo de envelhecimento,
sempre houve a preocupação da criação de normas com o objetivo de proteger a pessoa idosa. No campo do direito do trabalho também não é diferente. Então, a título internacional, nós tivemos diversas discussões por meio de assembleia, convenções acerca desse tema, que eu ouço citar a Convenção de Viena, de 1982. No que diz respeito especificamente acerca do direito do trabalho, nós temos o Protocolo de San Salvador, de 1988, onde se criou no seu artigo 17º, né, uma proteção específica a esses trabalhadores, né, que realizam essas atividades produtivas. Então, o Protocolo de San Salvador, inclusive, ele foi promulgado pelo Brasil no ano de 1999. Então, a título internacional, nós temos este diploma, que foi incorporado, inclusive, à Convenção Americana de Direitos Humanos. E no Brasil, nós temos o Estatuto do Idoso, que é de 2003, e algumas proteções garantidas na Constituição. Pode-se dizer que houve avanços na legislação brasileira em relação à proteção do idoso e, particularmente, em relação ao trabalho desse idoso? Sem dúvidas. Então, o ordenamento jurídico nacional, ele evoluiu bastante no sentido de assegurar a pessoa em idade avançada ou em processo de idade avançada uma proteção muito maior. Pensando nisso, a título constitucional, inclusive, nós temos no artigo 3º que resguarda como obrigação do Estado o dever de cuidar, de amparar dessas pessoas idosas. Igualmente, nós temos o artigo 5º que promove o princípio da dignidade da pessoa humana, que igualmente visa resguardar essas pessoas. A título constitucional ainda, nós temos o artigo 230, que diz que é dever da família e do Estado também amparar essas pessoas idosas, inclusive promover essa possibilidade, né, de prestação de serviço ou de trabalho. No que diz respeito a um avanço mais relevante, nós temos por meio do Estatuto do Idoso, que foi criado no ano de 2003, que do seu artigo 26 ao artigo 28º, ele resguarda uma proteção destinada a esse trabalhador idoso, como um direito do trabalhador idoso, né, a esse acesso ao trabalho, respeitadas as suas condições físicas, psíquicas, né, e intelectuais, assim como uma proteção trazida ao idoso por ocasião do ingresso no mercado de trabalho. Então, tem uma proteção específica do artigo 27º, que traz uma vedação a essa discriminação e também traz como obrigação do Estado o dever de promover políticas públicas com o objetivo de incentivar o acesso desse idoso ao mercado de trabalho, assim como promover a qualificação dessa pessoa idosa. Então, hoje, somado, é claro, ao artigo 7º, também inciso 30º da Constituição, que traz que é dever também resguardar uma isonomia entre os trabalhadores, independente de raça, cor, né, e idade. Então, hoje, o ordenamento jurídico ele é bastante completo nesse sentido. Então, na sua opinião, todo esse arcabouço legal é suficiente, então, para garantir a inserção dessa pessoa com mais idade no mercado de trabalho? Então, em que pese todo esse esforço legislativo, no que diz respeito à Constituição Federal, no que diz respeito ao Estatuto do Idoso, nós vemos ainda que, em que pese essas normas existentes, nós vemos que ainda são insuficientes. Então, hoje, nós vemos as normas constitucionais aplicadas ainda de forma muito abstrata. Então, quando fala que é direito do idoso ao trabalho, nos falta ainda uma norma específica que garanta essa prestação de serviço de uma forma adequada, respeitada as condições particulares desse idoso. Nós vemos ainda que o encargo estatal do poder público de promover esse trabalho, de promover políticas públicas, ainda é muito insuficiente, para não dizer completamente inexistente. Então, o nosso Estatuto do Idoso é de 2003, como disse preteritamente. E até os dias atuais, nós não vemos de forma efetiva o cumprimento dessas políticas de incentivo ao acesso, à manutenção desse idoso no mercado de trabalho. Aliás, o interesse na permanência dessa pessoa por mais tempo no mercado de trabalho não deve ser só da própria pessoa, porque ela beneficia toda a sociedade. Sim, o trabalho, sem sombra de dúvidas, é um bem social. Ele fomenta a economia, ele traz esse trabalhador também para uma situação de contribuição junto à Previdência Social, sem estar dependendo diretamente de benefícios sociais, né? Isso faz com que, então, essa mantença do trabalhador no posto de trabalho, sendo idoso ou não, seja um bem que garante não só à família, ao trabalhador, mas a toda a sociedade um efetivo progresso. Certo.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a legislação de proteção ao idoso e sua inserção no mercado de trabalho. Não saia daí. Ora, isso está de volta hoje recebendo o professor e advogado Wellington de Bessa Oliveira, que está conversando conosco sobre os direitos do idoso e também sobre o direito desse idoso inserir, participar do mercado de trabalho. Doutor Wellington, no bloco anterior, você falou que a legislação arcabouço ainda não é suficiente para garantir a inserção desse trabalhador com idade mais avançada no mercado de trabalho. O que é necessário, então, para realmente garantir a efetividade dessa medida? Como eu disse, existem normas que visam, que o legislador objetivou trazer essa garantia de acesso, de permanência do trabalhador idoso no mercado de trabalho, essa proteção jurídica. Ocorre que essas normas, como dito, elas ainda são muito genéricas, ainda nos faltam normas específicas com o objetivo de efetivar essa proteção. Então, quando nós falamos de normas trabalhistas de proteção, nós temos a proteção ao trabalho do menor, a proteção ao trabalho da mulher, a título de exemplo, que trazem normas efetivas, normas de efetivo colocação profissional, estabilidades no emprego, do caso de uma gestante, por exemplo, trabalhadora, normas no que diz respeito à ergonomia, a emprego de força física, jornada de trabalho diferenciada em período de amamentação, no caso da mulher, proteção ao trabalho noturno e ao trabalho insalubre para trabalhadores menores, uma vez que é proibido esse tipo de trabalho. No que diz respeito ao idoso, nós não temos essa norma específica, que, ao meu ver, seria de grande importância para efetivamente trazer ao empregado e ao empregador uma regulamentação desse trabalho. Para exigir desse trabalhador que tem idade mais avançada a entrega da sua força de trabalho na medida realmente das suas forças e capacidades, seria isso? Exatamente. Seria mensurar, seria trazer de forma efetiva quais seriam como se daria essa prestação de trabalho e quais seriam as normas específicas a reger aquela relação. Havendo essas normas, eu acho que para o trabalhador e para o empregador seriam muito mais claras, as normas, bem como a forma de prestação desse serviço. Então, em razão dessa condição específica, da idade, desse processo de envelhecimento do trabalhador, eu entendo que deveriam existir normas específicas, com proteções específicas, com proteções adequadas a esse trabalhador. Com a globalização e as novas tecnologias, a força física deixou de ser realmente um requisito necessário para a maioria dos postos de trabalho. Isso tem favorecido a inserção desse trabalhador com idade mais avançada no mercado de trabalho? Eu vejo essa questão sob dois ângulos. O primeiro, sob o aspecto biológico, sem dúvidas. Com o avanço tecnológico, o idoso que não goza de uma compleição física, normalmente ele não goza de uma condição física como um jovem, ele é privilegiado sim em razão desse avanço tecnológico, com esse meio produtivo que a cada dia está se automatizando. Sim. Então, em razão dessa ausência de prestação manual e muito mais virtual ou informatizada, o trabalhador idoso ele tem sim esse benefício sob o aspecto biológico. Ocorre que nós devemos pensar também que ele deve se preparar para tal. Ao passo que se essa inovação tecnológica ela não for acompanhada pelo idoso, não houver um processo de qualificação profissional e atualização tecnológica, então o que seria para beneficiá-lo acaba atrapalhando esse idoso, ao passo que ele não teria condições de atuar nesse mundo globalizado, nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico. Grande exemplo que nós temos hoje é do advogado. Então, há 20 anos atrás, o advogado fabricava suas petições na máquina de escrever, ia ao fórum e protocolizava essa peça. Hoje, com o processo judicial eletrônico, ele teve que se adequar ao computador, ele teve que se adequar também aos programas de processos eletrônicos e aquele profissional que não se qualificou, fatalmente ele caiu na ociosidade. Ao passo que hoje é requisito para esse advogado estar inserido nesse mundo virtual.
Apesar dessas iniciativas, como foram ditas, de algumas empresas que buscam também essa mão de obra mais experiente, ainda o idoso tem dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho. Que políticas públicas deveriam ser adotadas? O que é necessário realmente que o governo faça para garantir que esse trabalhador também possa concorrer a uma vaga no mercado, a vaga que ele queira aspirar realmente o crescimento profissional? Eu acho que a título de incentivo, até em cumprimento ao próprio Estatuto do Idoso, que já lá no artigo 28º já dispõe dessa obrigação estatal, seria a criação de incentivos, né, programas de qualificação profissional a esse trabalhador idoso, de forma a prepará-lo, né, ou requalificá-lo para o mercado de trabalho, que é um mercado muito volátil, né? Até em razão de avanços tecnológicos, mudanças de métodos de produção. Então, eu acho que seria, inicialmente, preparar esse profissional a estar apto a ocupar uma vaga de trabalho. Para finalizar, existe algum projeto de lei nesse sentido? Então, desde a década de 90, nós tivemos alguns projetos de lei que visam trazer esse benefício, né, fiscal às empresas com o objetivo de fomentar essa contratação, entre outros benefícios, né, e entre outras proteções destinadas a esse idoso. Infelizmente, até os dias atuais, nós não tivemos nenhum projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nós tivemos um em 2011, inclusive, que foi barrado pela Comissão de Direito Tributário da Câmara, mas nós temos ainda projetos em andamento que, se aprovados, eu creio que vai ajudar muito esses profissionais e também aos empregadores. Tomara então que essa realidade mude. Sim, tomara que a gente consiga efetivamente inserir e manter esse profissional no mercado de trabalho. Certo. Eu conversei com o advogado e professor Wellington de Bessa Oliveira sobre os direitos do idoso e do direito à inserção no mercado de trabalho. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, foi uma satisfação enorme participar do programa Hora Extra. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e agora também na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana!